Olá, meu nome é Roberto Coelho, nós estamos no Conhecendo São Paulo, parte 3, aula 1. Vamos começar tudo de novo. Para começar, algumas rádios da capital mantêm sua história, principalmente aquelas que fazem parceria e não apenas são vendidas ou assumidas por uma outra empresa. Mas, na maioria delas, a história desaparece e somente encontramos vestígios como o acesso à família fundadora, onde um ou outro membro, por diletantismo, por vínculo familiar e, às vezes, observando a importância da preservação da memória da cidade de São Paulo, guarda informações e permite o acesso. Que pena, né? Mas vamos lá. História da TV e da rádio na cidade de São Paulo. Bora lá? Essa é uma questão séria, pois justamente com as rádios desaparece parte da história brasileira. Bem, em São Paulo, os jovens engenheiros começaram com a Rádio Educadora Paulista. Quase ao mesmo tempo, os baianos entravam no ar com a Rádio Sociedade, a famosa PRA 4, enquanto os cearenses organizavam a Ceará Rádio Clube. Assim nascia a rádio no Brasil, né? O Rio de Janeiro inaugurou sua segunda emissora, a Rádio Clube do Brasil, a PRA 3. Diferente por ser comercial, a primeira a requerer a ser autorizada no Ministério da Viação e Obras Públicas, via correios e telégrafos, a vincular anúncios no Brasil. Em 2 anos, entre 1923 e 1924, muitas emissoras entraram em operação. No Rio Grande do Sul, a Sociedade Rádio Pelotense de Pelotas, em Porto Alegre, a Rádio Sociedade Gaúcha, até hoje se proclama a pioneira do sul do Brasil. Em Minas Gerais, a Rádio Clube de Belo Horizonte, com um potente transmissor de 500 watts. Em Curitiba, a Rádio Clube Paranaense. Em São Paulo, mais uma, Rádio Clube de São Paulo, e a primeira emissora do interior, a Rádio Clube de Ribeirão Preto, a famosa PRA 7. A partir daí surgiram emissoras de rádios em todo o Brasil. As emissoras de rádios clubes de São Paulo, fundada ali em 1924 por João Batista, de apelido Pipa, João Batista do Amaral, e extinta ali em 1930. A Rádio São Paulo, a PRA 5, foi fundada em 1934 pelo próprio João Batista do Amaral e por seu cunhado, o Paulo Machado de Carvalho, esse mesmo, da famosa Record, né? Era conhecida como emissora das novelas, por ser uma rádio que começou a transmitir radionovelas. Em 1940, juntou-se a então Emissoras Unidas, controladas aí pelo Paulo Machado de Carvalho, entre as quais faziam parte a Rádio Record, a Rádio Cultura, a Rádio Excelsior, e viriam a fazer parte a Rádio Pan-Americana e a Rádio Bandeirantes, emissoras unidas. Isso é importante para a história da cidade de São Paulo. Olha quanta gente trabalhando com comunicação. A prova de fogo do Rádio Paulista começou em 1932, com a agitação política crescendo, junto com a resistência ao governo Getúlio Vargas. A rádio rapidamente se transformou em um canal de divulgação das insatisfações dos paulistas. Grandes manifestações aconteciam reunindo milhares de pessoas e o rádio era o veículo que mobilizava multidões, né? Bem, moeda paulista feita só de alianças, feita do anel com que nosso Senhor uniu na terra 2 esperanças, feita dos elos imortais do amor. Quanto vale essa moeda? Vale tudo. Seu ouro eternizava um grande ideal, e ela traduz o sacrifício mudo daquela eternidade de metal. Ela que vem da mão dos que se amaram, vale esse instante que não teve fim, em que 2 sonhos juntos se ajoelharam quando a felicidade diz:
Vale o que vale a união de duas vidas que riram e choraram uma voz e, simbolicamente desunidas, vão rolar desgraçadamente só. Vale a grande renúncia derradeira das mãos que acariciaram maternais o menino que vai para a trincheira e que talvez não volte mais. Bem, logo se transformou na voz dominante da Revolução. Então, o César Ladeira, um locutor da Rádio Record, que ao som da marcha Paris-Belfort, se transformou rapidamente na voz da Revolução. Enquanto São Paulo esteve em guerra, foi através da rádio que os paulistas se mobilizaram. Foi o rádio que convocou as manifestações, que reuniram 100 mil pessoas no centro da cidade de São Paulo. E foi através do rádio que os voluntários foram convocados para a guerra, que começou no dia 9 de julho de 1932. Uma rádio, a constitucionalização, a ideia de revolta dos paulistas. Não só os homens, porque muitas jovens senhoras se voluntariaram também para servir como enfermeiras, costurar uniformes, trabalhar na retaguarda. Através do rádio, os paulistas acompanharam o desenrolar da luta, sempre na visão otimista dos locutores, que nunca puseram em questão a causa paulista e que procuravam, através da palavra, empurrar os soldados a uma vitória quase que impossível e que acabou em derrota, né? Conseguimos uma Constituição, o rádio se propagou, a ideia de São Paulo como uma área de emissoras unidas, como eu acabei de falar, acabou gerando essas rádios todas famosas, das quais fizeram parte da vida de muita gente pela história aí da nossa cidade de São Paulo. Então, o rádio, claro, temos aí a Rádio Marconi, claro, temos aí outras tantas rádios. Estou lembrando essas principais rádios no domínio, na história, no crescimento da cidade de São Paulo e nessa proximidade com a população, na mobilização, como acabei de falar, no caso aqui da Revolução Constitucionalista, né? Interessante aqui. São Paulo é sede dessa área de comunicação. Então, a área da imprensa. Então, nós temos aqui o Grupo Abril, que foi fantástico, o grupo da Isto É, que também foi fantástico, o grupo, então, criado na Folha da Manhã, o Estado de São Paulo, que são as prensas, né, da cidade. Mas hoje nós estamos falando do rádio, da importância do rádio na construção da história da cidade, e agora nós vamos passar a falar sobre a TV. As TVs todas que criadas aqui na cidade de São Paulo acabaram por sendo as grandes emissoras de televisão do país durante muito tempo, principalmente ali nas décadas de 50, nas décadas de 60, no início das décadas de 70, quando então a hegemonia, claro, da TV carioca Globo acabou por ser a maior emissora em transmissões e as repartedoras pelo país afora. Mas antes disso, grandes outras emissoras apareceram e grandes outros programas aconteceram diante da ideia da história, a partir da história de São Paulo para, então, o país. Primeira delas, primeira emissora... Primeira emissora do Brasil, a TV Tupi de São Paulo. Foi uma emissora de televisão brasileira sediada, então, aqui no Alto do Sumaré, operou no canal 4, em VHF, e era uma emissora própria, geradora da rede Tupi, inaugurada, então, pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, no dia 18 de setembro de 1950. Foi, então, a primeira emissora de televisão do país. A segunda da América Latina. A quarta do mundo. Sabia disso? Pertencia, então, aos Diários Associados, um dos mais importantes conglomerados de mídias da época, do qual faziam parte vários jornais, várias revistas, várias rádios. Então, daí a importância da comunicação a partir da base São Paulo para o Brasil. Durante a maior parte de sua existência, operou a programação da rede juntamente com a TV Tupi do Rio de Janeiro, sua filial.
Devido ao seu histórico de problemas administrativos e financeiros, além de atrasos nos pagamentos, greves de seus funcionários, teve então a sua concessão cassada, juntamente com todas as suas outras filiais, em julho de 1980. Perdimos assim a TV Tupi. Hoje uma parte dela é o SBT, também com sede em São Paulo. Mas como aqui nós estamos contando de história, essa parte contemporânea nós vamos deixar meio de lado, tá bom? TV Paulista, claro, foi a segunda grande emissora de televisão. Emissora de televisão sediada, então, na cidade de São Paulo, operava o canal 5 em VHF e foi a segunda emissora de televisão a ser inaugurada na cidade de São Paulo e a primeira emissora de TV no país que não pertencia ao grupo dos diários associados, comandados, então, pelo Assis Chateaubriand. Então, ela é considerada a segunda grande emissora do país. Criada, então, pelo deputado federal Oswaldo Ortiz Monteiro, em 1955, ela foi repassada ao controle para as organizações Vitor Costa, que foi extinta, então, no dia 23 de março de 1966. Parte da organização Vitor Costa vai passar, então, à Rede Globo de televisão, que era, então, chamada de TV Paulista, Rede Globo de televisão, a sede das organizações Vitor Costas aqui em São Paulo, que depois viraram Globo São Paulo, que hoje, então, é uma parte bastante importante da Rede Globo de televisão, né? A nossa terceira... Se você quer ser sempre o melhor, veja Record. A nossa terceira emissora, a Rede Record. É uma das redes de televisão comercial aberta brasileira, com sede, então, na cidade de São Paulo, fundada no dia 27 de setembro de 1953, pelo empresário e comunicador Paulo Machado de Carvalho. A sua criação remonta à chegada da televisão no Brasil, quando, então, o Paulo Machado se interessou pelo novo meio de comunicação e quis ampliar o seu conglomerado midiático, que incluíam diversas estações, né? As emissoras unidas na TV, e trazer isso para a TV, que era uma grande novidade no começo ali dos anos 50. Paulo Machado, então, entrou com um pedido para obter a estação de televisão na cidade de São Paulo, o que foi concedido em novembro de 1950, sendo que as obras para colocar, então, no ar levaram 3 anos. Foi a terceira emissora inaugurada no Brasil, após a TV Tupi, após a TV Paulista. Então, TV Tupi em 1950, TV Paulista 52, TV Record 1953. Finalmente inaugurada em 1953, o canal 7, no VHF, né? A Record rapidamente se tornou popular, se especializando ali em produção de programas musicais, principalmente isso, né? Chegando a ser líder de audiência na década de 60, com históricos festivais da música popular brasileira, a Jovem Guarda, Fino da Bossa, né? Em meados dos anos 70, metade do canal foi vendido ao empresário e apresentador Silvio Santos, que já tinha o SBT e estava tentando aumentar o grau de controle midiático, né? Silvio Santos, então, financeiramente, há um estado de pré-falência da emissora ali no começo da década de 80, então traçou de tentar trazer isso para dentro do SBT, acabou entrando, vendendo isso para a Universal do Reino de Deus, e hoje ela é uma emissora Record independente daquele grupo do Silvio Santos, né? Bem, volta um pouquinho atrás. Após a eleição presidencial de 1950, o Getúlio Vargas iniciou um processo de quebra de hegemonia dos principais meios de comunicação do Brasil. Um dos seus beneficiados foi o radialista Vitor Costa, que depois de uma carreira vitoriosa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, adquiriu, então, a Rádio Mairim que Venga, embrião que futuramente seria a organização Vitor Costa,
Ali no final de 50, o grupo detinha concessões de rádio Excelsior, Rádio Nacional, o canal da TV Paulista. Havia, então, autorizado pelo governo Juscelino Kubitschek a explorar um segundo canal de televisão, que seria, então, a futura TV Excelsior. Na década de 50, também, eram 3 os grupos controladores de canais de televisão. Então, vamos lá. Os diários associados, como eu falei, TV Tupi, as emissoras unidas, TV Record, TV Rio, e a OVC, Organizações Vitor Costa. Isso era o grande conglomerado de mídia brasileira para aquele momento, né? A trajetória desse último grupo, Vitor Costa, começava antes dele. O diretor Rádio Nacional do Rio de Janeiro, principal emissora de rádio do país e de propriedade do governo federal. Ele que começou com um ponto, depois como radioator, depois então cresceu rapidamente no rádio, a sua grande maior paixão, né? Em 53 ele vai para São Paulo e cria um negócio. E quando ele adquire então a Rádio Excelsior e quando ele adquire também do Paulo Machado de Carvalho, o dono da Rádio Record, monta a Rádio Nacional São Paulo, adquire também a Rádio Cultura, que mais tarde vai ser TV Cultura, e que hoje é a TV Cultura em São Paulo. E aos poucos começou então a comprar diversas emissoras de rádio pelo país, onde os outros viam a dificuldade de manter uma estação, Vitor Costa enxergava a oportunidade de negócio pertinente na área. Era um grande profissional. Foi ainda em 53 que ele funda, então, as organizações Vitor Costa, que estabelece uma ordem para a consolidação e construção do grupo, com diversos contatos. Bem, com os seus diversos contatos, Vitor Costa trouxe do Rio de Janeiro os principais nomes da Rádio Nacional, a mais famosa do Brasil, não é? As cantoras do rádio, orquestras, humoristas, como o pessoal do PRK-30, que era da Rádio Nacional, muito famosos na época, entre outros tantos, né? Começou a fazer transmissões em pool entre rádios. Então, tudo aquilo que apresentava em São Paulo acabava sendo rebatido pelas emissoras que estavam dentro das organizações Vitor Costa. Isso foi muito interessante e começou essa ideia de rede, né? Entrava em rede. Então, a organização de Vitor Costa fez uma coisa nova para aquele período, não é? Em 1954, começou a negociar com o deputado, então, Ortiz Monteiro, a compra da TV Paulista, o Canal 5. Um ano depois, comprou a emissora. O canal, que estava com pouquíssimos recursos, era prejudicado pela ascensão e a estrutura, então, da TV Tupi, a grande TV Record, que tinha uma estrutura com 3 teatros e um cast de pessoas muito importante. Com a chegada da OVC, a chamada OVC, a TV Paulista se transformou e criou programas de grande sucesso. Então, Telegrama, Três Leões, o Rich Parade, né? E com o tempo a OVC passou a criar novas emissoras de TV, como TV Santos, a TV Bauru, a atual TV Tem, né? E uma emissora em Recife. Olha só a grandeza que acontece nesse período para as TVs, a partir da base São Paulo para o Brasil, não é? A OVC chegou a obter uma concessão para ter um outro canal em São Paulo, o canal 9, que mais tarde seria a TV Excelsior, que, no entanto, foi vendida antes mesmo da emissora ter sido inaugurada, para um grupo de empresários que mantiveram o nome escolhido pelo então dono original da OVC, né? E ficou então chamada TV Excelsior. A TV Excelsior. A TV Excelsior foi uma rede também, uma outra rede de televisão aberta,
brasileira sediada na cidade de São Paulo, usava inclusive os estúdios da Veracruz, uma grande empresa de cinema também, ali das décadas de 30, 40, não é? E também tinha uma base no Rio de Janeiro, sendo então a São Paulo a sede e o Rio de Janeiro a matriz, respectivamente. Não é? Pertencia então ao grupo Simonsen, do Mário Wallace Simonsen, que também tinha a Paner e também tinha outras tantas empresas dentro do pool Simonsen, né? E também era sócio da extinta companhia Paner, né? Como eu já falei. Foi inaugurada, então, no dia 9 de julho de 1960, na capital paulista, e no dia 1º de setembro de 1963, na capital fluminense. Devido a vários problemas, primeiro financeiro, depois numa relação completamente conturbada com o então governo militar, a rede então foi extinta no dia 30 de setembro de 1970 por não ter tido a sua concessão renovada. Então olha só que interessante, naquele momento histórico, por ter sido contrária ao regime que era o regime governamental, a Rede Excelsior deixou de existir. Com isso, nós perdemos, então, uma rede de televisão na cidade de São Paulo, que era muito forte, muito grande, e grande parte desses artistas foram acabar trabalhando na Rede Globo de televisão. Com isso, então, a gente termina essa fase aqui da nossa primeira aula, da terceira fase, contando então um pouquinho da história das telecomunicações, das radiocomunicações que aconteceram na cidade de São Paulo e fazem parte da história, não só da cidade de São Paulo, como do estado de São Paulo, como do Brasil. A influência das telecomunicações, das mídias, dentro e diante daquilo que a gente tem como história, né? A história contemporânea que é contada por esses meios aí. Revistas, jornais, rádios, TVs, cinema. É isso aí. A gente volta na próxima aula aí com outras tantas novidades para vocês. Até lá! Thank you.